Oi pessoal, no programa de hoje eu quero falar sobre Arthur Charles Clarke, um dos meus autores prediletos desde que eu era garoto. Conhecido mundialmente como Arthur Clarke, ele fim dos anos 20, começo dos anos 30 já era um apaixonado por astronomia e gostava muito da ficção científica pulp da época. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele teve na equipe que desenvolveu o radar. E foi uma parte muito ativa num radar específico, o radar de apoio ao solo, muito usado hoje em aeroportos. Ao final da guerra, ele resolveu que ele ia realmente escrever muita ficção científica, e com uma ênfase enorme no termo científico. Já existia o conceito do satélite geoestacionário, ou seja, temos a Terra e o satélite gira. Dependendo da órbita que ele estiver, ele vai girar na mesma velocidade da Terra, ou seja, é como se ele estivesse em cima de nós o tempo inteiro. Esse conceito existia, mas o Arthur Clarke bolou num conto dele o seguinte: e se eu usar esse tipo de satélite para fazer a retransmissão de ondas de rádio? Aí que nasceram os satélites de comunicação, ou seja, ele tinha embasamento, tinha ideias e conseguia dar dicas do que isso podia ser utilizado no futuro. Esta é a boa ficção científica, pegar tendências, pegar conceitos que estão aparecendo agora e imaginar como eles podem ser usados no futuro. Logicamente, o livro mais famoso do Arthur Clarke é 2001, que virou um filme belíssimo. Aliás, Arthur Clarke acompanhou muito a produção do filme. Ele estava a todo tempo conversando e discutindo como fazer a adaptação entre a mídia escrita e a mídia visual. Ele conseguiu fazer isso muito bem. Teve a continuação, 2010, também deu um filme legal. O livro, inclusive, é baseado num conto que o autor brasileiro Jorge Luiz Calife fez para ele. No fim do livro ele reconhece isso, que foi um conto chamado 2002, que deu a dica para ele fazer um novo filme, uma nova história, que logicamente depois virou filme. Tem também um livro que ele fez anos depois, chamado 3001, onde um dos astronautas da missão é revivido praticamente 1000 anos depois e se maravilha com o mundo de então. Eu lembro muito bem que tem uma parte do livro que ele fala, ele vê as naves, vê uma série de coisas e fala: nossa, imagina se o Picard me visse agora, olha aí, ó Star Trek aí sendo lembrado. Outro livro dele que eu acho sensacional é O Fim da Infância. Também é um livro que tem partes grandiosas que tocam a gente. E aquela minissérie eu achei mais ou menos, né? Achei que perdeu muito, ficou uma coisa meio trivial, ele não dava aquele sentimento, como fala o americano, o sense of wonder, né? O maravilhamento da coisa. Outro livro que eu estou há anos ouvindo boato que vai ser filmado é Encontro com Rama. O livro é sensacional. Uma nave que aparece perto da órbita terrestre e uma nave super alienígena, eles não conseguem contato, mas mandam uma equipe para lá. Toda hora tem algum boato na internet, o Morgan Freeman já falou que queria filmar mais de uma vez e nada acontece. E por último, o livro que é o meu favorito, A Cidade e as Estrelas. Um futuro longínquo, distante, porque o Arthur Clarke usava uma frase muito legal. Vai ter uma época em que a tecnologia vai estar tão avançada que a gente não vai conseguir distingui-la da magia. Nesse livro isso acontece. Uma cidade chamada Diaspar, onde tudo é praticamente magia. E tem uma outra cidade totalmente voltada à natureza, chamada Liz. Essas duas cidades longínquas do futuro têm que se unir para resolver uma ameaça muito grande ao que sobrou dos seres humanos nesse futuro. Essa é a dica da semana. Vamos estar falando aqui de outros grandes autores e também de novidades. Eu vou procurar estar mesclando uma coisa com a outra. E durante a semana também tem o grupo Amantes de Livros de Ficção Científica, do qual eu sou um dos moderadores. Estamos lá falando às 24 horas do dia, 7 dias da semana. Até mais, tudo de bom!